Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Mais um tema da Palavra de Deus, dessa vez no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no famoso Sermão do Monte. No capítulo 5 de Mateus encontramos o famoso Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças do Evangelho. As bem-aventuranças são um paradoxo para muitos, pois como pode ser bem-aventurado o que chora, por exemplo, o que sofre perseguição? E também as bem-aventuranças é um contraste do que o mundo ensina, como vamos ver nessa reflexão bíblica de hoje. Um fato digno de nota é que no Monte Sinai, Jesus deu a lei dos 10 mandamentos a Israel. Agora, neste monte, que não sabemos a sua identidade, Jesus reafirma a lei dos 10 mandamentos, mostrando o real significado e sentido da lei. Vivê-la em espírito, pois Deus irá julgar os desejos do coração. Ser bem-aventurado é mais do que ser feliz, é ser bendito de Deus. Aleluia. Vou ler dos versos 1 ao 16 e depois a gente começa a comentar. Mateus capítulo 5, verso 1 ao 16. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Versos 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Os humildes ou pobres de espírito são aqueles que reconhecem suas fraquezas e total dependência de Deus. Os que choram são aqueles que sofrem por conta do pecado, deles mesmos por não alcançar o padrão divino ou pelos pecados de seus irmãos que estão trilhando o caminho da perdição. Verso 5. Bendito os mansos, porque herdarão a terra, como relata também o Salmo 37. Enquanto isso, o mundo ensina a não levar desaforo para casa, mas o cidadão do céu é diferente. Ele leva desaforo para casa, ele dá outra face, ele perdoa, ele é misericordioso com aqueles que não merecem perdão. Verso 6. Fome e sede de justiça. A justiça que vem de Deus, a perfeita justiça numa vida obediente a Deus, como foi Jesus Cristo. Uma fé que se apropria da justiça de Cristo, que cumpriu toda a lei, Romanos 10, versos 3 e Filipenses 3, verso 9. Não é uma justiça no sentido de punição, não é este tipo de justiça, mas sim que seja feita a vontade de Deus em mim. Verso 7. Assim como temos perdoado, o Senhor também nos perdoará. Devemos ser misericordiosos, como o Senhor é conosco, e dar o perdão, mesmo a quem não merece o perdão. Limpos de coração. Não ter pensamentos impuros, seja de ordem sexual ou de desejar o mal de alguém. Devemos nos abster, ficar longe de tudo aquilo que possa sujar nossa santidade e pureza em Cristo Jesus. Muitas vezes as coisas que são comuns ao mundo, que são elogiadas e exaltadas pelo mundo, são ofensivas e abomináveis para Deus. A Bíblia é clara.
Sem santidade ninguém verá a Deus. Hoje, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, adentramos no lugar santíssimo do santuário celestial pela fé, mas chegará o dia de que não necessitaremos de santuário, pois o próprio Deus será o santuário e veremos a sua face. Aleluia! Apocalipse 21, verso 3 e verso 22 e Apocalipse 22, verso 3 e verso 4. Bem-aventurados, benditos os pacificadores, verso 9. São aqueles que procuram a paz. Temos um exemplo poderoso na Bíblia do apóstolo Paulo, um verdadeiro pacificador, alguém que buscou a reconciliação de Filemon com Onésimo. Infelizmente, tem muito crente que coloca mais lenha na fogueira ainda, ao invés de no mínimo orar ou procurar pacificar uma situação ou briga, prefere ligar a câmera do celular e começar a filmar. Versos 10 e 11. Todos os que querem servir a Jesus Cristo em espírito e em verdade poderão sofrer perseguição. Alegremos e exultemos, pois isso significa que nosso testemunho é verdadeiro e de que estamos no caminho certo. Perseguiram e difamaram o próprio Jesus, porque conosco seria diferente? Dos versos 13 ao 16, sal da terra e luz do mundo. Se não estamos dando sabor, nem resplandecendo o caráter de Cristo, algo está errado conosco. O cristão deve fazer a diferença, como Cristo e seus discípulos fizeram. Mateus 5, agora eu leio dos versos 17 ao 20. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus veio cumprir a lei, né? Plerou, dar sentido pleno. Ninguém cumpre a lei desobedecendo. Quando a lei diz, não adulterarás, Jesus vai mostrar o que significa isso, por exemplo. É impressionante essa ênfase que Jesus dá à lei. Passará o céu e a terra, mas não vai passar um i ou um tio da lei. Que dirá um mandamento? Como alguém pode ler esses versos e ainda continuar mentindo acerca da lei de Deus, dos 10 mandamentos? Outra coisa, no verso 19, aquele que violar qualquer desses mandamentos será considerado mínimo no reino dos céus, ou seja, alguém perdido, alguém digno do reino dos céus. Isso fica fácil de ser entendido quando lemos o contexto e principalmente quando lemos o verso 20. Jamais herdarão o reino dos céus. Agora os versos 21 ao 26. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Também mata quem difama, como a gente lê no verso 21.
não matarás, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, ou que o chamar de tolo, está sujeito ao inferno de fogo. Então também mata quem difama. Também mata quem odeia, e também ficarão de fora do reino de Deus os hipócritas religiosos. Verso 27 ao 30. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Devemos cortar o mal pela raiz. Confesse teus pecados a Deus. Não queira ser santo apenas à vista dos homens, sendo que teu coração está cheio de cobiça e sentimentos impuros. Deus julgará as intenções também. Ele sonda e conhece nossa mente, nossos desejos mais íntimos. Portanto, confesse teus pecados a Ele e busque a transformação de caráter, a pureza de mente e coração enquanto é tempo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Versos 31 e 32 de Mateus capítulo 5. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. E eu leio também Marcos, vou aproveitar para ler Marcos capítulo 10, que diz assim, verso 11 e verso 12. Verso 11 e verso 12 de Marcos capítulo 10. Jesus disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus não dá margem alguma para o segundo casamento. Este é um tema pouco abordado e que deve ser estudado com muito cuidado. Ele dá a questão do divórcio, se houver adultério, né? Ou um caso mais extremo, entendemos também, né? Violência doméstica. Mas ele não dá margem para um segundo casamento. Entendemos aqui também, né, que casamento para Deus é algo muito sério, é para sempre. Assim como o sábado do sétimo dia, ambos foram instituídos na criação divina antes do pecado entrar no mundo. Então é um tema que tem que ser estudado com bastante carinho, principalmente aqueles que desejam se casar. Verso 33 ao 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O ser humano corre o perigo de jurar por algo que não pode pagar. Juramento é algo muito sério. Por isso Deus adverte que o melhor é não fazer juramentos do que fazer e não cumprir. Verso 38 ao 42. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas aquele que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo,
e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olho por olho e dente por dente. Ao contrário do que muitos pensam, esta não é uma lei de vingança, muito pelo contrário. É para cessar a vingança. Um exemplo, perdoe minha redundância, né? Por exemplo, né? Alguém que matasse um boi, né? Ele teria que restituir outro boi, né? Ao dono do boi, né? Não era uma ovelha, né? Não era um filho, que ele matou um boi e o camarada vai para se vingar, mata ali a filha ou a esposa, né? Então isso é o que significa, né? Olho por olho e dente por dente. Se ferir um dente, você teria o direito de ferir-lhe também no dente e não de tirar-lhe a vida, né? E isso ficou para os juízes fazerem o julgamento. E isto foi dado a lei, né? E aí vem Jesus, né? Isso foi dado, né, para aquele povo que estava há mais de 400 anos como escravos, né, sendo maltratados. Foi dada esta lei para, por ordem, a nação judaica. Agora o povo estava preparado para perdoar, né, e não se vingar, né? Portanto, o recado aqui é: seja perdoador e deixe para as autoridades julgar. Versos 43 ao 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Vamos ler mais uma vez o verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não existe essa citação no Antigo Testamento. Não existe isso nos conselhos ou nos escritos de Moisés. Provavelmente isso seria uma máxima popular, ou seja, alguém deve tê-los ensinado errado. Lá em Levítico, capítulo 19, por exemplo, nós vamos encontrar o seguinte, verso 18, Levítico 19 e verso 33 e 34. Verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor Jeová. E aí, verso 33 e 34. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. E lá em Provérbios, no capítulo 25, também com relação ao mandamento de amar o próximo, temos a seguinte citação. Provérbios 25, versos 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe o pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor Jeová te retribuirá. Aleluia. Portanto, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, jamais foi dito por Deus, nem por Moisés. Nunca a lei de Deus ensinou tal coisa.
Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Portanto, devemos amar também os que nos ofendem. Deus requer de nós perfeição de caráter, um caráter semelhante ao dele, que perdoa aqueles que não merecem perdão, como nós, em relação a Deus, também não merecemos perdão. Mateus 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Jesus veio para nos redimir, nos salvar da morte eterna e de nossos pecados. Aleluia! Que Deus seja louvado, e no próximo vídeo continuaremos estudando o Sermão do Monte, dessa vez no capítulo 6. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado. Amém.